Boa noite, espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos. Estamos aí finalizando as quintas moradas hoje, graças a Deus. E vamos fechar com chave de ouro, hoje está muito legal, nossos estudos. Então vamos iniciar já com a nossa oração reflexiva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Pai Santo, meu Jesus, Espírito Santo de Deus, é para vós que eu existo, é para vós que cada um aqui existe. Cada segundo da nossa vida deve ser para ti. Te suplico, Pai Santo, enviai sobre nós teu Santo Espírito, guiai-nos nesta noite de hoje. Por favor, Senhor Deus, dai-nos, dai-nos o teu discernimento, a tua liderança. Pegue em nossa mão e conduza essa reunião hoje. Como o senhor pode ver, eu entrei aqui correndo, um pouco atrasado, atrasando no YouTube, atrasando aqui com o pessoal participando ao vivo, um pouco atrapalhado, com pressa, pouco recolhimento. Hoje eu cheguei aqui mais cedo, achando que eu ia rezar um pouco antes de começar, e acabou que, né, eu atendi uma ligação. Não sei se foi conveniente ter atendido a ligação, se eu poderia ter deixado para depois, me organizado para depois. Eu sei que não seria um problema, mas eu não fiz, pai. Eu não tenho bom discernimento o que fazer. Eu gostaria de te suplicar, pai. Mande sobre mim o teu Santo Espírito. Santo Espírito de Deus que habita em mim, dá-me a tua sabedoria, o teu discernimento, para que eu possa sempre cumprir a tua vontade. Essas quintas moradas nós estamos aprendendo que aqui tudo vai em unir a nossa vontade com a de Deus, a entregar a nossa vontade a Deus. Eu te peço, Pai, tome a minha vontade, ensina-me a confiar em Ti, ensina-me, ensina-me as Tuas misericórdias, me ensine os Teus caminhos, meu Pai. Um filhinho que quer seguir o Pai é tão bom, né? Quando a gente vê o nosso filhinho querendo nos imitar, por isso nós temos que dar bons exemplos. Assim é, Pai, nós, pequenos filhinhos, segurando em Tua mão e querendo te imitar, querendo fazer a Tua vontade. Mas para isso nós precisamos, Pai, do Teu auxílio. Nos ajude, Pai Santo, a confiar em Ti, nos ensine a confiar em Ti e dá-nos a Tua graça para que possamos confiar em Ti verdadeiramente. Pai Santo, tende piedade de cada um de nós que aqui estamos. Tudo isso eu te peço, Pai, para mim, para cada um que está aqui ao vivo conosco hoje, tanto no YouTube quanto aqui no Meet, no Google Meet, e para todos aqueles que assistirão esta gravação um dia. Tome a nossa vida, Pai. Tome de nossas mãos as rédeas da nossa vida. E se não for assim que nós devemos, né? Se não é este o caminho, suplicamos, nos ensine a viver a nossa vida e nos dê a graça para cumprir aquilo que o Senhor irá nos ensinar. Uma oração que o Padre Paulo sempre faz, né? Inspirai ao Senhor as nossas ações, ou seja, inspire as nossas ações
Mostre-nos como o Senhor quer que nós vivamos a nossa vida. E depois ele diz: e ajudai-nos a realizá-las. Ou seja, não basta o Senhor nos mostrar os teus caminhos. É necessário a tua graça, a tua força, a tua ajuda, o teu auxílio, para que possamos cumprir a tua vontade. Meu Pai, eis-nos aqui, nas nossas limitações, com a nossa pouca fé, com as nossas palavras tão pouco sábias e limitadas. Mas, Pai, eu sei que mesmo tão limitado, a santidade também é para mim. Não porque eu mereço, mas porque o Senhor me ama e me quer santo, me quer unido ao teu Filho Jesus. Eis-me aqui, Pai. Faça deste miserável servo um servo unido ao teu Filho Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar então aqui nosso último capítulo das Quintas Moradas, o quarto capítulo. Um capítulo relativamente breve, mas ao mesmo tempo muito rico. Então pode ser que, né, nós nos estendamos aqui um pouco, né? Então vamos tentar, né, estudar ele bem estudado. Eu acho que nós vamos tirar muito proveito dele, mesmo que nós não estejamos aqui nas Quintas Moradas. Eu acho que vai ser um capítulo muito bom e rico. E as cenas dos próximos capítulos, né, a respeito das Sextas Moradas, aí a gente vê depois. Eu vou anunciar no grupo que a gente tem do WhatsApp, né, como que a gente vai fazer para Sextas Moradas. Certamente eu tenho que estudar elas, porque eu não sei nada, e as Sextas Moradas ocupam a metade do livro, praticamente. Então, assim, acho que se eu não me engano são 11 capítulos, não lembro, mas são muitos capítulos das Sextas Moradas, então vamos ver o que Deus vai querer para este grupo, né, para este estudo. É, provavelmente nós devemos nos reunir nesse meio do caminho, enquanto eu vou estar estudando aí as Sextas Moradas, né? Convidar todos também, né, a estudar essas Sextas Moradas, para a gente ter, né, pessoas aí que também vão estar entendendo essas Sextas Moradas para a gente discutir depois nesse estudo. Capítulo 4. Prossegue no mesmo assunto, declarando mais em particular esse gênero de oração. Diz quanto importa andar com atenção, porque o demônio põe tudo em jogo para fazer a alma voltar atrás no caminho andado. Parece-me que estás desejando saber o que é feito da nossa pombinha e aonde vai pousar. Não é certamente em gostos espirituais, nem em contentamentos da terra, mas alto é seu voo. Então aqui já deixa de cara, né, que esquece os gostos e os contentamentos, né? Isso aí é coisa de pessoa imatura, né? A gente quando é imaturo espiritualmente, né? Deus dá gostos pra gente. Isso é bom. Se vem de Deus é porque é bom, né? A gente às vezes precisa de um gostinho assim pra gente às vezes se manter na caminhada, né? Então, mas agora a gente já está começando a amadurecer na caminhada espiritual, nas quintas moradas, então esta pombinha ela não vai pousar nos gostos e contentamentos. Não posso satisfazer vossos desejos senão na última das moradas. Então, os seus desejos serão satisfeitos na última das moradas, pessoal. Sétimas moradas é quando a coisa se, né, se conclui. O padre Paulo ele fala que nas sétimas moradas a gente já não reza mais. Imagina, tudo, essa caminhada é toda baseada na oração. De repente, você chegou, igual você fechou o jogo, né? Você zerou o jogo, você matou o último chefão, entre aspas, né? Então, aqui você já não reza mais, mas não é que você não para, agora eu vou ali rezar. A pessoa já está tão unida a Deus nas sétimas moradas que a vida dela é uma oração. Esse assunto foi tema aqui no final de semana, meu e da Fernanda, né? Sobre os contentamentos, sobre os gostos. E a gente falou um pouquinho, inclusive, né, um pouquinho da renovação carismática nesse sentido e tudo.
E eu lembrei, né, comentando com ela, né, eu fiz até duas analogias aqui, uma usando o padre Paulo Ricardo, que é a questão que as pessoas gostam tanto, né, dos contentamentos, né, que faz tão bem para elas, que as pessoas, em vez de buscar o fogo, buscam a fumaça, né? Esse padre Uhum. Paulo sempre falava isso, né? A outra analogia que eu fiz com o Fernando aqui foi falando sobre o mel, né? Às vezes nossa boca precisa de um doce, né? Então Deus vai lá e passa aquele melzinho, fala, isso é tão bom, né? Mas o ponto é, a gente não vai procurar o pote, é o dono do pote. A gente tem que ir Uhum. atrás do dono do pote de mel, não no mel, né? É como se fosse aquela história, acho que de João Maria, das migalhinhas, né? Então Uhum. Deus vai deixando as migalhinhas para a gente ir buscando, mas a gente não está Uhum. buscando a migalha. Se a gente for buscar a Exato. migalha, a gente vai viver buscando a migalha até a nossa morte. A gente tem que buscar é o Senhor da obra, né? E não a obra do Senhor. É só um comentário para reforçar aqui esse ponto. Deus é perfeito, os caminhos dele. Eu falo, a didática de Deus é muito legal, sabe? Às vezes até atrair pessoas pela renovação carismática, só para ficar sentindo. Ah, eu senti arrepio, senti, sente, sente, sente. Aí atrai a pessoa para renovação. Aí chega lá, ela começa a rezar o texto, confissão frequente, estuda o catecismo da Igreja Católica. Ela começa a pegar um alimento tão sólido que eu falo assim, pô, acho que eu tô no lugar errado. Ela mesma automaticamente move para outros movimentos mais sólidos, vamos assim dizer. Então, assim, Deus é muito perfeito, sabe? Não, ó, a renovação, ela é uma porta muito grande de entradas, às vezes, para a santidade mesmo, né? Então, assim, Deus é Deus, né? E nesse caminho ele faz isso, né? É igual você falou, ele deixa ali o caminhozinho, né? Mas para que você possa encontrar, né, o único necessário, né? Que é Deus. Praz a Deus que me lembre e tenha tempo de escrevê-lo. Passaram-se quase 5 meses desde que comecei estas páginas até agora. A cabeça não aguenta rever o que escrevo. Deve estar saindo tudo em desordem, e talvez repita algumas coisas 2 vezes. Como falam as minhas irmãs, pouco importa. Legal sublinhei esse finalzinho, ó. Como falam as minhas irmãs, pouco importa. Então, assim, isso que eu tô escrevendo aqui deve estar saindo tudo bagunçado, mas tô falando para minhas irmãs freiras, então tá bom. Quem diria, né? A gente aqui 500 anos depois lendo aqui né, e crescendo e Deus elevando a gente se santificando com essas palavras que ela escreveu para a irmã dela aí que pouco importava. Quero explicar-vos mais claramente em que consiste essa oração de união. Conforme a minha capacidade, vou fazer uma comparação. Depois falaremos em nossa borboletinha. Ela não encontra seu verdadeiro pouso, contudo, não cessa de produzir, fazendo bem a si e a outros. Então, aqui, pessoal, essa borboleta, ou seja, a lagarta já morreu, surgiu a borboleta, e essa borboleta ainda fica incomodada, ela ainda não consegue encontrar onde pousar, entendeu? Nas quintas moradas, existe um vazio dentro da gente que é preenchido com Deus. Se você está nas terceiras moradas, esse vazio está lá. Se você está nas quartas, vazio está lá. Se você está nas quintas, você não encontrou com Deus. Deus está lá nas sétimas. Independente da morada que você está, esse vazio está lá. E parece que uma das moradas mais dolorosas são as sextas. Porque você está tão próximo de Deus e esse buraco está ali, preste a ser. A pessoa quer morrer. Quer morrer e quer morrer rápido nas sextas moradas, se eu não me engano. É, justamente para se encontrar com Deus, né? Então o buraco parece que vai aumentando, esse buraco que tá sempre insatisfeito, né? Que não foi satisfeito por aqui, pelo único que consegue satisfazer esse vazio que é Deus. É, e interessante aqui, olha, nas quintas moradas, essa borboletinha não encontra onde pousar, né? Ela fica incomodada, não cessa de produzir, contudo, não cessa de produzir, fazendo bem a si e a outros. Então, essa borboletinha, ela faz muito bem a si e faz muito bem a outras pessoas, né? Parece que outras pessoas colhem muitos frutos dessas pessoas nas quintas moradas, quando a lagarta já morreu e já surgiu a borboleta.
Eu lembro do Padre Paulo comentar isso nos estudos, que nas quintas moradas a pessoa ela tem uma sabedoria divina, né, de que Deus começa a ensinar ela, né, como que diretamente. Então, as pessoas aqui, elas produzem muitos frutos nas quintas moradas. Imagina o santo, sétimas moradas. Por isso que o demônio, é por isso que o demônio quer tirar todo mundo desse caminho. Porque se nas quintas moradas ela já começa a produzir muitos frutos, o que que não faz um santo? Um santo vai ali e funda uma ordem que dura 500 anos, produzindo mais santos, produzindo bem, produzindo o reino de Cristo no mundo. Olha o desastre no reino de Satanás que um santo faz. Muitas vezes tereis ouvido dizer que Deus se desposa espiritualmente com as almas. Bendita seja a sua misericórdia, que se quer humilhar tanto. A comparação é grosseira, mas outra não acho que de tão que dê tão bem a entender esta verdade como o sacramento do matrimônio. Por certo, é de modo muito diferente. Na aliança de que tratamos, nada há que não seja espiritual. Tudo que é corpóreo está completamente banido. Há 1000 léguas de distância entre os contentamentos e gostos espirituais dados pelo Senhor e os que devem ter os que se desposam. Em nosso caso, tudo é amor que se une ao amor. Suas obras são limpíssimas, delicadíssimas e tão suaves que palavras humanas não podem explicar, mas o Senhor se sabe dar a sentir muito bem. Parece-me que a união não chega ainda ao noivado espiritual. Só como é que fala? Uma base aqui para a gente entendendo o que ela está falando aqui, pessoal. Ela está comparando aqui as sétimas moradas, vamos assim dizer, com o matrimônio. O matrimônio onde você se desposa com o noivo, a nossa alma se desposa com o noivo, que é Deus, lá nas sétimas moradas. Antes das sétimas moradas, que é né, é o casamento mesmo, é o matrimônio espiritual, tem as sextas. As sextas, o que que vem antes do matrimônio? É o noivado. Então tem o noivado espiritual nas sextas moradas. Nas quintas moradas, tem aqui, na oração de união, ela chama como que um contrato. Já tem um contrato assinado para que o matrimônio aconteça, vamos assim dizer, entendeu? E às vezes a oração de união, igual ela comenta, é como se fosse um encontro lá na adega do rei, né? Na adega dos vinhos do rei, onde há um encontro, somente o rei e a alma. Um encontro pequeno, é um encontro, ela até compara com uma entrevista, foi só uma entrevista do rei, que o rei teve com a alma, para conhecer um pouco melhor a alma, né? Então foi só uma entrevista. Ainda não é nem o noivado nas sextas moradas. Estão aqui, só que esse encontro, né, essa entrevista é algo já assim, né, fenomenal, é algo muito grande, é algo assim que deixa a alma cheia, né, de um fogo inexplicável, vamos assim dizer. Um fogo que marca a pessoa, que ela não esquece, né, desse encontro, né, mesmo que passe muitos anos, a pessoa não esquece, mas, é, mas ainda é só um encontro. Então vamos lá. Parece-me que a união não chega ainda ao noivado espiritual, ou seja, ainda não é as sextas moradas. É como se usa no mundo quando dois se hão de desposar. Tratam de ver se os gênios combinam e se um e outro querem o enlace. Por fim, marcam o encontro para a maior satisfação de ambos. Então aqui é somente o encontro, né, nas quintas moradas. Ainda não é o noivado, só somente para conhecer. É assim que a gente faz. Vai conhecer uma menina, você não namora a menina, primeiro você conhece ela. Depois vai pedir em namoro, se você estiver interessado em casar-se com ela. Assim, neste nosso caso, pressupõe-se que já se tenha feito o contrato. Então, ó, aqui pressupõe-se que já tenha feito o contrato. A alma está bem informada das vantagens de tão nobre aliança e disposta a fazer a vontade de seu esposo em tudo. Então, vamos lá. A alma aqui, ela já está disposta a fazer
a vontade do seu esposo em tudo. Isso aqui é uma característica de pessoas que estão vivendo isso aqui que a gente está falando agora. E de todos os modos que a ele aprouver. Sua majestade, então, satisfeito com ela e vendo que realmente o fará, usa de misericórdia e convida a conhecê-lo melhor. Concede-lhe um encontro, como se costuma dizer, aproxima de si. Então, Sua Majestade convida, depois de conhecer e ver essa alma que é tudo que eu quero, a vontade dessa alma está toda entregue a mim, então eu vou convidar esta alma para um encontro. Podemos dizer que é apenas uma entrevista, porque dura brevíssimo tempo. Não há preliminares. É como se a alma visse de modo secretíssimo, misterioso, quem é este esposo que a vai tomar. Mediante dos sentidos e faculdades, não poderia absolutamente entender em 1000 anos o que aqui entende num relance. E é tal o esposo que só sua visita a torna mais digna de sua mão, como se costuma dizer. Deixa eu só ver. Com efeito, a alma fica tão enamorada que tudo faz de sua parte para que não se desfaça noivado tão divino. Então a alma, com aquele encontro, ela fica tão em êxtase, né, vamos assim dizer, que ela fará de tudo para não perder essa oportunidade desse noivado. Descuidando-se, olha aqui, se a alma aqui se descuidar, se ela está falando isso, é porque pode acontecer. Descuidando-se, porém, e pondo sua afeição em algum objeto fora dele, fora do esposo, perderá tudo. Então, a alma já estava ali se comprometendo a se dar toda ao esposo. Se ela muda o seu olhar do esposo para alguma outra coisa e coloca sua afeição ali, é como se fosse uma traição com o esposo. Não? Não é assim? Você está toda ali querendo, né, planejando para se casar com uma pessoa e pedir ela né, em casamento, né, para iniciar ali um noivado, de repente a pessoa que você estava interessado vira para se interessa em outra pessoa. Então, olha lá, de novo, com efeito, a alma fica tão enamorada que tudo faz. Descuidando-se, porém, e pondo sua afeição em algum objeto fora dele, do esposo, perderá tudo. A perda será tão imensa como são as mercês recebidas, superior a todo encarecimento indescritível. Por esse motivo, almas cristãs, elevadas pelo Senhor a estas alturas, rogo-vos, por seu amor, não vos descuideis. Santa Teresa ela fala muito disso, pessoal. É uma coisa assim que eu venho assim prestando atenção. Eu não estava dando muita atenção nisso, na verdade. Mas ela fala muito, ela fala muito. E ela não para de falar, tá até aqui nas Quintas Moradas falando, ela não para de falar, que é este não se descuide, não vos descuideis. Ela sempre fala de abandone, corra das ocasiões de pecado. Ela não está falando para correr do pecado. Ela está falando para correr das ocasiões de pecado. Então, ela é muito séria nisso, ela fala muito nisso. Então, pessoal, a gente não deve se sentir seguro. Eu lembro há um tempo atrás, eu pensava assim, ok, eu vou só rezar. Eu estando rezando e não parando, tá tudo feito. E ela mesma, Santa Teresa, já falou aqui no livro. Não pense que você, né, se comprometeu a rezar e está rezando com frequência que está tudo feito, porque não está. Não está. Não se agarre, não acha que essa oração todo dia que você faz, não se agarre aí como sendo a sua âncora. Basta fazer isso e pronto. Não é. Este é o caminho, é a oração. Este é o caminho. Mas você precisa carregar armas com você neste caminho. E estas armas são afastar-se das ocasiões de pecado, né? Os sacramentos são importantíssimos aqui. Então, você tem que carregar armas com você, né, nesta caminhada de oração.
Diego, eu me Uhum. lembro também, eu acho que nos vídeos do seu César, acho que é na terceira, acho que é das segundas para as terceiras, terceiras para a quarta, aí eu já me perco um pouco. Ele falando exatamente isso, né, de fugir das situações de pecado. Eu acho legal quando ele dá um exemplo lá de um, e eu acho um exemplo fantástico, quando ele fala assim, às vezes você não consegue fugir de uma situação de pecado, desculpa, você não consegue fugir do ambiente, por exemplo, que gera o pecado. Por exemplo, estou no meu trabalho. Então, eu não consigo fugir do meu trabalho, mas posso fugir das situações de pecado dentro do meu trabalho, né? E aí ele dá um exemplo lá que eu achei fantástico, que ele fala assim, por exemplo, um cinegrafista de uma rede de televisão que está lá gravando a novela, né? Ele está ali, está trabalhando numa situação que não é muito interessante e tal, e ele não consegue evitar aquilo, né? Mas não quer dizer também que ele precisa ser conivente com aquilo. Mas você pode escolher outros ambientes, né? Aqueles que lhes são possíveis, para não estar presente, tendo em vista que aquilo pode te levar a pecar, né? Então, aí esses dias, inclusive, eu estava dando uma catequese aqui para uma menina, ela é um pouquinho mais velha, né? E eu só falei disso com ela. E aí eu estava falando com ela, eu falei assim, olha, por exemplo, se eu estou lá no meu trabalho, que é um ambiente que eu preciso viver, né? E um amigo me chama para um happy hour. Vamos sair ali, vamos para um barzinho e tal, vamos beber, não sei o que. Então eu falo, ó, eu tenho a opção de falar de ir ou não ir. E se eu for, eu sei que lá vai ter várias situações, é bebedeira, mulheres, tudo mais. Então eu não preciso disso, eu tenho a opção de sair disso, né? Mesmo estando num trabalho, onde uma pessoa do meu trabalho me chama, eu tenho opções de dizer não às situações, né? E ficar atento a isso, né? Ficar atento a essas situações. Exato. O Padre Paulo fala muito, né? Como é que é? Você resolveria muito problema com um não, né? Simplesmente, nossa, vamos. Não. Não, ele estava falando da oração, né? A gente de criar tempo para oração. Pessoas que falam que não tem tempo para oração e tudo. Você, se você conseguiria muito tempo no seu dia com a palavra não. Mas aqui é a mesma coisa, né? Você também consegue evitar muita coisa, ocasiões de pecado também com um não, né? Não. Ah, vamos, sei lá, não. E às vezes vão te humilhar, mas meu amigo, se eu for humilhado porque eu tô tentando amar a Deus, feliz daqueles que são humilhados por causa dele, né? Então, dá-me essa graça, me humilhe mesmo. Hum. É, vou até repetir lá, então vamos lá. Por esse motivo, almas cristãs elevadas pelo Senhor a estas alturas, rogo-vos por seu amor, não vos descuideis, apartai-vos das ocasiões, aqui é as ocasiões de pecado. Mesmo neste estado, nas quintas moradas, mas já indo para o final das quintas moradas, a alma não se encontra tão forte que se possa expor ao perigo. Então, pessoal, não se pode expor ao perigo aqui nessas moradas. Ah, eu tive uma oração de união. Não se expõe ao perigo. O bom é o seguinte, pessoal, que a pessoa, se ela chega aqui, a pessoa, ela tá bem, é quase vai ser difícil essa pessoa se expor ao perigo, entendeu? Mas ainda assim, ela deixa aqui como é que fala? Deixa aqui o recado, não se expõe ao perigo, porque ela vai comentar, não lembro se ela já comentou na morada anterior, no capítulo anterior, ou vai ser mais pra frente aqui, mas ela fala, eu conheço gente que se expôs ao perigo aqui e caiu e se perdeu assim. Imagina uma pessoa que chega nas quintas moradas e perde tudo isso. Mesmo neste estado, a alma não se encontra tão forte que se possa expor ao perigo. Como ficará, então? Ó, ela ficará forte depois de celebrado o noivado. Então, no aposento que falaremos depois deste, nas sextas moradas. Então, parece que nas sextas moradas, a pessoa, não é que ela já pode se expor ao perigo, né? É que ela já está forte o suficiente, né? Para se acontecer algo, né? Uma situação, parece que ela já tem muita força para não cair nos pecados. Aqui o encontro com Deus não passou de uma entrevista. O demônio andará atento em combatê-la com grande afã, procurando impedir o noivado. Então vamos lá, essa entrevista que aconteceu aqui, que foi algo grandíssimo, o demônio andará atento a combatê-la com grande afã, com grande empenho.
procurando impedir o noivado. Então o demônio aqui ainda vai tentando impedir o noivado, que são nas sextas moradas. Depois, vendo-a totalmente consagrada ao esposo, não a usará tanto. Pela experiência de sair com grandes perdas e ela com maiores lucros cada vez que a comete. O demônio, parece que depois, se eu entendi, parece que nas sextas moradas, o demônio já não vai ficar atazanando muito a alma, não, porque toda vez que ele vai lá, ele sai perdendo e ela sai no lucro. Eu- Às vezes eu falo, né, eu posso estar falando errado, mas um dos melhores funcionários que Deus tem é o demônio. Porque o demônio ele pode muita coisa, mas tudo que ele faz, ele só faz o que Deus permite que ele faça. Eu não vou entrar aqui não, porque isso é mais teologia, eu não sou. Às vezes eu vou estar falando bobagem, e vocês vão acreditar no que eu estou falando, vai ser pior para vocês. Vejamos as legiões de almas. Pera, deixa eu ver se. Ah, não, aqui, ó, desculpa. Eu pulei aqui, ó. Aqui é que ela fala, lá. Eu vos digo, filhas, tenho conhecido pessoas muito adiantadas que haviam atingido este estado, mas o demônio conseguiu apoderar-se delas com sua grande astúcia e seus ardis. Nestes casos, parece que se mobiliza todo o inferno, como tenho dito muitas vezes. Não se trata de arruinar uma só alma, e sim uma grande multidão. Boa experiência do caso tem o inimigo. O inimigo ele é esperto. Ele falando aqui que até o inimigo tem uma boa experiência de do que fazer para tirar uma alma, né, das quintas moradas e jogar ela para fora do castelo. Então, ele é muito esperto. A gente tem que ficar. Eu diria aqui que a gente tem que pegar na mão de Deus, sabe? A gente tem que contar com Ele. Imagina que você é colocado de frente do demônio, sem Deus para te proteger, para te segurar, para lutar do seu lado. Você é devorado pelo demônio em segundos. Então, a gente, né, como diz, eu venho falando isso desde o começo, né? Eu acho que a gente aqui deve confiar muito pouco na gente mesmo e muito em Deus, né? Vejamos as legiões de almas que Deus traz a si por meio de uma só alma. É muito para louvar a Deus. Os mártires alcançavam milhares de conversões. Veja o que fez uma donzela como Santa Úrsula. Quantas presas arrebatadas ao demônio por São Domingos. São Francisco e outros fundadores de ordens, como ainda hoje pelo Padre Inácio, que fundou a companhia, que é a Companhia de Jesus. Todos esses recebiam, evidentemente, de Deus semelhantes mercês, como se conta em suas vidas. Então é isso, pessoal. O demônio ele quer tirar ali porque uma pessoa que ele tira das quintas moradas, que tá ameaçando a chegar nas sextas e sétimas, né? Ele, ao mesmo tempo que ele arranca uma alma daqui, ele tá arrancando várias outras, vamos assim dizer, né? Que ele poderia perder com aquela alma ali nas quintas moradas. Como decaíram outras almas só porque não se esforçaram, por sua culpa vieram a perder tão divino desposório. Aqui eu deixei marcado também, pessoal. Olha aqui, pessoal, a importância da gente se esforçar. Na palavra de Deus, né, nas Sagradas Escrituras, se eu não me engano, foi Jesus, um apóstolo, chegou para Jesus e perguntou o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus. Eu posso estar falando aqui algo assim. E Jesus falou: esforçai-vos. Basta você se esforçar. Basta. Né? Por quê? Porque você não consegue fazer mais do que isso, do que se esforçar. Não consegue fazer muito mais do que isso. E... Mas se esforçar é suficiente, porque você se esforça de um lado e Deus dá a graça, contribui, né, do outro lado. Você, como se, tipo, você faz a sua parte, Deus faz a dele. Da sua parte é isso, é se esforçar. E fala aqui, ó, por sua culpa vieram a perder tão divino desposório. Então, por sua culpa, se uma pessoa ela chega nas quintas moradas e vem a perder tudo, não foi porque faltou algo da parte de Deus, foi por culpa dela. Pode ter certeza. Da parte de Deus não vai faltar nada para ninguém. Aqui eu não vou entrar nesse método, eu nunca ouvi falar isso, mas pelo que eu entendo,
para 7 bilhões de pessoas que existem no mundo hoje, da parte de Deus não falta nada para todas elas virarem santas. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu posso estar errado também. Então, assim, mas se todo mundo tem a vocação para a santidade, todo mundo, e da parte de Deus não acho que falta nada. Então, se alguém, um chinês que nunca viu Jesus Cristo, não for santo, eu acho que faltou alguma coisa da parte dele. Ó filhas minhas, o Senhor está disposto a conceder-nos mercês agora como então. De certo modo, tem agora mais necessidade de quem as queira receber. Falando aqui que Deus tem necessidade de quem queira receber isso. Né? Deus busca, corre atrás de quem quer receber essas mercês, quem está disposto. Há poucos que zelam pela honra divina, como se fazia outrora. Temos demasiado amor a nós mesmos, extrema preocupação em defender nossos direitos. Quantas vezes nós nos empenhamos tanto em defender nossos direitos? Já viu tanto que a gente fica ofendido quando alguém, como é que fala? Ofende nossos direitos? Eu tenho direito de uma coisa. Eu tenho direito, é claro, por lei, por não sei, eu tenho direito. Eu cheguei primeiro num lugar, eu tenho direito, eu cheguei na fila ali, alguém entra na minha fila, já viu tanto que isso incomoda a gente? E a gente fica tão incomodado por dentro porque mexeu no meu direito, né? Extrema preocupação em defender nossos direitos. Às vezes alguém. Tem casos e casos, né? Claro que a gente deve tentar pôr numa balança, né, para, como é que fala? Atitudes proporcionadas. Então, se alguém te acusar de uma coisa que você não fez, é seu direito de se defender. Santa Teresinha era direito dela se defender, ela passou a vida sendo acusada de coisas que ela não fez. Não é, é de puro direito dela de defender. Uma vez ela passou tanta vontade de se defender, eles acusaram ela na frente, se não me engano, foi isso, eles acusaram ela de uma coisa, na frente de todas as outras irmãs, ela não tinha feito a coisa que eles estavam acusando ela. Ela foi tão humilhada e ela falou, e se eu não me engano, ela nunca caiu. Ela abraçou aquilo ali. Tá bom, desculpa. Ela não fala mentira, né? Ela não fala, não, fui eu mesmo. Ela não fala isso, claro, mas ela pede perdão. Eu falo, a gente tem que medir o que que a gente faz, o que que a gente fala, porque às vezes num trabalho você não pode assumir uma coisa, às vezes grave, né, que às vezes não foi você, porque você tem que cuidar da sua família, você tem que zelar pelo seu trabalho, pela sua posição, talvez num lugar, num, né, enfim, né, mas se você tiver a oportunidade ali de ser acusado por uma coisa que você não fez sem muito prejuízo, tá aí, né, um ótimo treinamento para humildade. Que engano tão grande, ó Senhor, por sua misericórdia, nos dê luz para não cairmos em tão espessas trevas.